Fala, galera! Hoje, episódio 2 do podcast Mônica Lopes. Muito prazer. Remexo na Inquisição. Só que já morreu na fogueira, sabe o que é ser. E o tema de hoje, gente, é o Museu do Sexo em Amsterdã. A última viagem que a gente fez tá imperdível. Deus dá asas à minha cobra. Olha, tem que agradecer a vocês primeiro, antes de começar, porque foram muitas mensagens, assim, positivas, muitas sugestões. Então, adorei que vocês adoraram e que vocês sugeriram várias coisinhas, tá tudo anotadinho. E hoje vamos continuar com a presença do meu amigo, psicólogo, cineasta, ele é demais. O cara tem um nome, olha o nome dele, Carlos Gomes, mas ele é o mais conhecido como? Que não é o maestro. Carlinhos, que não é o maestro, tá? Eu deixo bem claro, mas que é genial também, Carlitos. Fala aí, Carlinhos. Alô, rapaziada, prazer estar aqui de novo, segundo episódio. Demorou, mas começou e engrenou, né? Sucesso, primeiro episódio, muita gente mandando mensagem pra mim também, muito legal. Obrigado aí pra todo mundo. Valeu, vamos em frente, né? E também a presença do meu maridão, Francisco Coutinho, que hoje falou que tá soltinho já, desde o início. Mentira, gente, tô nada solto, mas vou me soltando no começo, durante o programa. Então, beleza. Fala aí, Carlinhos, você hoje conduz aí esse episódio. Maestro Carlos Gomes, conduza, por favor, essa orquestra. Bem, o casal tirou férias aí, umas férias relâmpago, assim, meio da confusão, né? Vocês escapam e foram trabalhar lá em Amsterdã, né? Não só, né? Mas soube que vocês fizeram uma investigação, que vocês visitaram o Museu do Sexo, né? Uhum. E interessante isso, a gente não sabe se tem aqui no Brasil. Até pedir a opinião dos ouvintes aí, se alguém conhece o Museu do Sexo no Brasil ou em algum outro lugar, poder indicar pra gente conhecer também, né? Isso aí. E conta pra gente, como é que foi essa experiência aí, que vocês têm um monte de história pra contar e a gente quer saber. Pra começar, né, eu acho que a gente foi a segunda vez em Amsterdã. Amsterdã vale a pena, é um lugar muito bonito, muito curioso, né? Aquela questão de estar abaixo do nível do mar já é encantador. Enfim, é um lugar que vale muito a pena porque tem uma cultura muito diferente da nossa, né? Muito liberal, né? Inclusive em relação à sexualidade, né? Então a Red Light a gente também visitou e realmente, assim, deu um pouco de desconforto. Antes da gente falar do Museu do Sexo, é bom a gente dar esse panorama, uma situada, assim, né? Uma situada geral, vale assim. A gente até ficou conversando sobre isso, me deu um pouco de desconforto, e o Francisco também. Aquela coisa, assim, muito vitrine, muito, assim, mulher-objeto, sabe? A gente sabe que a prostituição passa por essa questão de escolha, de tal. A mulher tá ali pra oferecer o corpo dela e tal. Mas, assim, só ver mulheres na vitrine me deu muito nervoso como mulher. Não ter nenhum homem numa vitrine, sabe, pra oferecer, assim, eu achei meio esquisito. E o Francisco idem, né, Fran? Eu também concordo que foi uma experiência interessante, mas esquisita. Você andar pelas ruelas com várias vitrines, com mulheres se exibindo, assim, dá realmente uma sensação de angústia, de angústia, eu vejo ali o sexo, embora não tenha nada contra a prostituição, até acho que é uma profissão que merece muito respeito. Regulamentação, eu acho. Regulamentação, respeito. Polêmico esse tema, a gente pode ser um podcast só pra ele. Pode. Ah, pode. Mas nesse caso, eu acho que não foi era uma prostituição muito sexista mesmo, assim, muito só a mulherada só ali, mulher, sabe? a mulher como um objeto onde você passa e escolhe, parece uma prateleira. Eu vou passando ali, eu vou escolher, não quero essa ou aquela outra, e uma exposição muito grande. Eu acho assim que é um local perigoso para escolher isso, transar. Assim, mas isso lá é uma coisa assim para turista ou isso é uma coisa da cultura? Não, assim? Eu acho que é uma coisa assim mais de pra turista. Eu acho que aquilo foi uma área
de prostituição que foi meio revitalizada, né? Vamos dizer assim, explorada no turismo, né? Eu acho um terrível, porque aquilo ali seria assim, talvez quem está interessado em sexo seria o pior lugar para procurar, porque você tem ali mulheres que estão recebendo homens do mundo inteiro. Homens e mulheres do mundo inteiro. Sujeitas e expostas, por mais que tenha algum tipo de proteção, a proteção nós sabemos que ela não é 100%, então você tem um HPV, você tem uma série de outras ISTs, tá entendendo? Que não vão proteger completamente, e uma mulher que tá recebendo visitas, inúmeras visitas a noite toda do mundo inteiro. Então, eu realmente... Se a gente se preocupa assim, em estar dentro de um lugar que tem a gente de mundo inteiro respirando aquele ar, como avião, essas coisas... Aeroportos... ali a rotatividade também é muito grande, assim, a gente ficou pensando nisso, sabe? Em questão de higiene mesmo, não em questão de caretice, nada disso. Mas questão de higiene, assim, caramba. Eu não sei, assim, seria uma porta talvez ali não seria uma boa porta de entrada para uma doença nova, por exemplo, uma doença que aparecesse, sabe? Não sei, entendeu? É uma rotatividade grande, a gente viu muita gente entrando. Não é lenda, não. Não é lenda, não. Muita gente entrando. Muita E o gente. Museu do Sexo fica nessa região? Fica. E por isso que a gente começou a falar da Red Light e a gente se perdeu. Se perdeu, a gente tá lá na Red Light ainda. Mas lá nessa região você tem o Museu do Sexo, tem o Museu da Prostituição. Isso. E o Museu do Erotismo, né? Do erotismo, bem legal também. Também é legal. O da prostituição a gente achou meio caído, mas o Museu do Sexo é foi um sensacional, porque o Museu do Sexo, na minha concepção, eu acho que o pessoal cult agora vai querer me esganar. Como trabalho, né, com sexualidade, eu fiquei muito mais interessada, eu fiquei horas, nós, né? Ficamos horas no Museu do Sexo, lendo tudo e tal, porque é bem cultural, do que a gente... No Van Gogh. do que a Você gente eu realmente dispensou no Van Gogh. Desculpem os ouvintes a nossa ignorância artística, mas... E não que o Van Gogh não seja... O Van Gogh foi super maneiríssimo, interessante, né? Mas ainda mais vocês você... tinham um foco, né? Exato. Então, natural isso. Então é algo que a gente compreende, entende, e foi bem interessante também, né, do que a gente comentou na hora, é que o Museu do Sexo, ele estava praticamente vazio, pouquíssimas pessoas, o valor do ingresso era de 5 euros, enquanto os outros eram de 20, 18, 20 euros, né, os outros museus. O do Van Gogh é 19 euros. E era um museu grande, assim, ele era todo em andares, divididos em alas e etc., com material de assim, com muita coisa, era uma ala como fosse arqueológica, você tinha ali documentos históricos desde a antiguidade, até os atuais. Então, assim, ele era rico historicamente mesmo. Não era assim, juntou ali algumas coisinhas para chamar turista, não. Você vê que ele tem um cuidado na programação de como ele é feito, né? Assim, na estrutura dele. Achei bem interessante. Aí eu me perguntei, né, Mônica, por que ninguém comenta sobre esse Museu do Sexo? Por que ninguém fala, vai visitar o Museu do Sexo? Por que a gente vai, vários amigos perguntam, vai para onde? Vai até para coffee shop, o pessoal fala para você ir, entendeu? Mas não fala sobre o Museu do Sexo. Aí eu fico pensando, não está aí a hipocrisia em relação ao sexo? Ou quer dizer, tabu, né? Ou tabu. Eu acho que tabu. Nosso, né? Nosso. E de muita gente vai pra lá pra também. fumar maconha liberado, mas não fala de sexo. Exatamente. Que Vai doideira, lá, vai né? na red light, vai ver a prostituição e etc. Mas o sexo em si não se discute, né? Não chama atenção isso. Não sei se não conhecem ou se conhecem, mas também não sentem a Ficam vontade sem graça, de né, de repente. comentar. É muito louco. E o museu já começa com Priapos na porta, né? Que é aquele cara que... Pra quem não sabe, né? Explica aí. Você explica melhor que o seu Deus, é o urologista. deus da antiguidade. O Priapos na mitologia grega era Deus relacionado à fertilidade, então ele era reproduzido como um homem com um membro muito grande, enorme. Na literatura, quando você vai ler, ele é até um membro disfuncional, tá entendendo? Ou seja, um membro muito grande, mas
que não era funcional. Ele mesmo sofria porque não conseguia ter uma vida sexual. Um membro muito grande também fica difícil, né? lógico. Haja sangue para encher, eu acho que o cara desmaia, né? Do priapos, inclusive, existe uma patologia urológica, que é uma emergência, chamada priapismo, que é quando o indivíduo tem uma ereção prolongada por mais de 4 horas e é uma emergência médica. Isso ocorre com indivíduos que usam determinadas medicações, não essas que a gente conhece, Viagras e etc., mas medicações injetáveis, ou tenham doenças hematológicas ou medicações psiquiátricas. Então, é muito comum pacientes com anemia falciforme terem o chamado priapismo, que é essa ereção prolongada, mas que leva à morte peniana, vamos dizer assim. Então por isso uma emergência. Até é legal falar isso, né? Se o cara ficar com o pênis ereto durante quanto tempo, Fran? O cara tem que ficar já alerta, assim, opa, tem que ir para uma emergência. Acima de 4 horas. Acima de 4 horas, até 3 horas tem que ligar o alerta. Em 4 horas ele começa a ter dano. Como hoje em dia é uma emergência que precisa de um urologista, se for na rede pública tá terrível, tá perdido, né? Infelizmente. Se for na rede privada, vai ter que acionar um médico de sobreaviso e etc. Então é bom ele não estender muito tempo. Deu 3 horas, o pênis não tá, continua duro, ele vai estar sentindo dor, provavelmente, desconforto, etc. Ele tem que procurar uma emergência de imediato. Mas isso acontece naturalmente ou não? Só quando é induzido por alguma droga? Ele pode ser induzido por droga ou algumas doenças, como doenças hematológicas, como eu falei, doenças antipsicóticos, pacientes esquizofrênicos, podem todos levar. O uso de algumas drogas, tá entendendo? Podem levar cocaína, por exemplo, pode levar ao priapismo, né? Hoje em dia, a gente considera que 50% é idiopática, não tem uma causa específica. Mas uma das principais causas é o uso dessas de medicações injetáveis penianas, que são uma técnica excepcional para o tratamento, mas quando mal orientadas, o paciente pode ter uma superdosagem e causar isso. E essa coisa aí tem esse nome inspirado no deus no Priapos. Tem até na nossa geladeira o deus Priapos, é lógico que isso é casa de urologista. E a gente tem um imã de Pompeia, nem foi foi quando a gente foi a Pompeia, a gente comprou esse imã. E é lógico que Pompeia estava no Museu do Sexo. Como tinha coisa de Pompeia. Exato. Depois você posta lá no Instagram pra galera ver. Pompeia Gente, era uma cidade realmente as cidades italianas, as antigas, né? A civilização romana, onde o sexo era realmente bem valorizado, vamos dizer assim. Né? O pessoal fala que hoje o pessoal tá muito doido e pode tudo e tá tudo muito liberado. Antigamente é que era, meu querido. Vai ver a história, vai ler, porque hoje a gente tá bem caretinha se preocupando com a sexualidade alheia. É verdade. Isso é um retrocesso, né? Ainda se preocupando em, de repente, ver se passa ou não, se homossexualidade ainda é taxada como doença, homossexualismo. Isso é preocupante, não é? É um país que discute a cura gay, né? Não é? Exatamente. Discute a cura gay, mas tem filmes violentíssimos que podem ser vistos por crianças. Realmente não dá pra entender. Não discute a cura homofóbica, né? É verdade. Isso aí. Essa é a verdadeira doença. Aí, maestro. Maestro Carlos Gomes, que não é o maestro. Eu já, inclusive, postei uma vez que eu dava consulta de graça para quem quisesse curar a homofobia. Essa sim precisa de... É verdade. Eu acho que o homofóbico, na verdade, passa ali, ele tá assim, se der uma escorregada, ele se descobre do outro lado. Talvez ele não tenha... o problema é com ele mesmo, talvez. Isso está muito claro no Freud, né? Que é o que você odeia no outro, é o que você vê e se identifica, né? A gente quer distância daquilo que vê no outro, mas é aquilo que porque é o desejo que oculto, nos fez né? identificar, né? Que coisa, isso é muito né? claro, assim, né? Para os psicanalistas principalmente. Né? Mas enfim, isso é outro papo. É isso aí. Mas voltando para o museu, né? A gente pode falar também do museu, lembrando de Pompeia, que o nosso último tema foi sobre
a Sociedade ocidental Tal penetrativa. penetrativa. A gente falava também O sobre o culto ao falo, falo. culto ao falo. É. E isso é extremamente... Ao longo da história. Ao longo da história, como você tem um culto ao falo. Tudo, desde da mais antiga civilização, você vê lá um bonequinho de barro, mas tem um falo dele. Piruzão O lá. piruzão é Sempre grande, né? Sempre grande, sempre grande. E depois não querem que os homens achem que precisam de 2 centímetros a mais. Então todo homem acha que é 2 vem de centímetros a muito mais. longe isso. Exatamente. Então você tem pênis de marfim, pênis de tudo que é feito, de todas Verdade. as... Inclusive um banquinho de pênis, né? Um pênis assim que você senta no saco escrotal, assim. Que eu tenho foto, eu vou E a- postar no stories. E eu a sentada pia ali. batismal? A pia batismal era sensacional. Vários pênis, um do lado do Parecia outro. uma coroa de pênis de metal, como fosse uma pia batismal, só que ele era Isso era da formado... onde? Assim? Não tinha. Esse não tinha. Mas a gente não tinha procurei, descrição. não tinha Mas foi descrição. usado alguma vez Em para batizar alguma alguém. vez era, mas... Alguém muito Não, nem sei se era baixo. pia batismal. Gente que falou que era pia Não, era igual, era igual. Era igual. Era igual, Era idêntico. igual. Aí a gente já botou essa Ele determinação. era formado que pelo menos mais 20, caceta. 20 pênis ali. E o museu do sexo tinha vagina também? Tinha bastante. Mas muito mais Muito pênis. mais pênis. Muito mais pênis. Muito mais pênis. Eu achei muito interessante que o Museu do Sexo apresenta todos os aspectos da sexualidade. Tem um vídeo que passa no museu. Tem várias coisinhas demais assim para provocar o visitante. Então, alguns bonecos que têm movimento e tal, e que remetem a alguma coisa. Então, tem da Red Light, tem um bumbum que pisca pra você, tem um cara que te chama e abre a capa e mostra o pênis. São bonecos, é só para dar um certo humor, né? Acho que na coisa. É bem interessante, bem interessante. né? Mas ele apresenta todos os aspectos. Ele apresenta o sexo heterossexual, o sexo homossexual, o sexo com mais de uma pessoa, o ménage à trois. Apresenta os fetiches diversos, e dentre os fetiches, né, que a gente já conhece, a podolatria, mas que é um dos mais comuns que as pessoas falam, a adoração aos pés, mas também tem um fetiche... Mas antes que você fale do fetiche, isso só para as pessoas entenderem, isso era uma ala, tipo assim, ele era dividido em várias alas, vários cômodos, então você ia caminhando por essa casa, ia subindo tudo os andares, organizado. tudo organizado. Então essa era uma área que ele dividia em como se fossem posts de congresso, ou posts de... Com várias fotos. Com assim. fotos, então era uma como se fosse uma cartolina, vamos dizer assim, com várias fotos. Então eram só com obesos, só com pessoas Isso. obesas, só com pessoas com um peito muito grande, com algum dismorfismo, né? Ou seja, um peito muito grande, um pênis muito grande, e etc. Então vai mostrando todas essas, transexuais, homossexuais, outros fetiches, sexo oral, sexo anal, então tudo isso vai tendo. E um que a gente chamou muita atenção, né? Que a gente nunca tinha visto assim, isso. que é mulheres jorrando assim os seus leites assim, maternos. Um fetiche com o leite materno, com né? leite materno, e elas deitadas em poses mais sensuais. Sensuais. Né? Nem era grosseiro, não. Não, Eles não era grosseiro. não chocavam. Eu me fez refletir assim dessa questão assim dessa cisão, né, de muitas mulheres assim que quando são mães ficam muito fechadas e tem uma coisa muito de sacra, santa, e aí parece que não transam mais, parece que tem uma barreira muito forte entre a mulher sensual e tal e a mulher mãe, que isso não pode acontecer. E ver aquelas mulheres ali extremamente sensuais, com o leite, no mínimo foi interessante, porque você pode ler de uma maneira horrorosa, porque isso, como faz isso, se você lê de uma maneira sacra, né? De o leite só pode... Mas essa mulher, para ter o leite materno, antes de tudo, ela transou com alguém. E aí ela engravidou,
E ela... E ela, enquanto amamenta, espera-se que, obviamente, passando aquela E não tem fase criança inicial... nenhuma. Não, exatamente, não tem nada disso. Não tem criança nada nenhuma. disso. E depois que ela passa uma fasezinha inicial e etc., onde a ocitocina está elevada e ela não tem desejo, nem pique, né? Mas essa mulher, enquanto amamenta, ela vai ter uma vida sexual, vai ter... Então, assim, interessante essa parte. Essa questão do seio, eu acho que ainda é um dos últimas fronteiras que eu vejo da igualdade sexual, né? Quer dizer, por que um homem pode sair na rua, sentir calor, tirar sua camisa e a mulher não pode? Tá entendendo? Ou seja, quem definiu isso? Onde foi definido isso? É algo que eu sou homem e tenho um prazer enorme em tirar minha camisa e expor o meu peito. Tá entendendo? Eu, como mulher, me sentiria assim, tolhido de fazer algo. Por que ele pode fazer e eu não posso fazer? Quem definiu isso? Por que o seio ele é erótico para a mulher e não é erótico para o homem? É porque ele é maior? E às vezes, talvez pela ideia ser... Assim, eu acho que tem tanta caretice que às vezes a ideia fica um pouco mais perdida aí nesse meio, entendeu? Na sexualidade. E o museu? Assim. Vamos voltar O para museu do sexo, o museu do sexo, pelo menos numa capital do Brasil, eu acho que não seria possível, viável, né? No Do Brasil jeito de que hoje, tá, né? O Brasil não de seria hoje possível. Eu não sei realmente como que as pessoas iriam trabalhar com essa questão. Mas ali foi muito interessante, né? São várias e várias... tem uma sessão que é sensacional, que é a história da fotografia erótica. Então ela começa mais ou menos final do século XIX, 1800 e alguma coisa, final ou meados do século XIX. Então eles mostravam as máquinas fotográficas daquela época e as fotos eróticas daquela época. Chega a ser engraçado. E vão fazendo uma evolução conforme vai aumentando a tecnologia e vão modificando as fotos. Mas você vê que é o seguinte, a curiosidade sexual, ou seja, as práticas sexuais já existiam no século passado. Você tinha... suruba no século passado, retrasado, né? No passado. Muito antes. Fora os romanos, mas já tinha essa fotografias, então tudo isso aí foi bem interessante essa aula também, né? Foi muito legal. E uma coisa interessante, o que a gente não viu no Museu do Sexo? Pedofilia. Isso. Nada, absolutamente nada de pedofilia. Nada de pedofilia, nada, absolutamente nada. Zoofilia. Né? Eu acho que tinha uma mulher transando com um cavalo numa foto. Mas era mais artístico, né? Não era uma coisa realmente... Não era realístico. Porque você tinha, assim, da época, satíricos. Isso. Aí sim, que é metade homem, metade, né? Aí você via e tal. Metade bode, sei bode, sei lá. Você via e tal. Mas você não via nada disso. Assim, nenhuma parafilia, né? Que são realmente, assim, o que a gente classifica como realmente algo que tem que ser tratado e tal, né? Uma disfunção mais grave, assim, da mente da pessoa. Você podia até falar disso, né, Carlinhos? Dessas questões, assim, a gente não viu e a gente achou muito interessante de não ter visto isso, né? Eles deixam isso bem claro e tem um vídeo no final, todo em inglês, que fala sobre várias épocas e fala no final como que seria importante, como o mundo seria melhor se a gente tivesse liberdade sexual, que isso levaria a muito mais paz do que levou a repressão a vários episódios ruins no mundo inteiro. Então é bem interessante, assim, a mensagem final do museu é uma mensagem de paz em relação à aceitação do outro, né? Em relação ao respeito ao próximo, sabe? É interessante. As suas opções, várias práticas que nós não gostamos, mas alguém gosta. Sadomasoquismo, aquelas amarrações, né? Eu não sei o nome. Que amarrar a pessoa toda. A pessoa tem prazer com isso, e se isso existe uma parceria entre o casal, acho que o casal, né, os parceiros, sejam eles como forem. Então... Até porque eu estava lendo lá, e já tinha lido antes, né? Na questão do sadomasoquismo,
O masoquista, ele conversa com o sadista antes e eles combinam uma palavra-chave. E a palavra-chave sempre é alguma coisa muito bizarra. Jamais vai ser alguma coisa assim... Que você diria normalmente. Vai ser assim, sofá. Vai dizer pra ele parar mesmo. Tem aquele filme do La Von Trier, que é Ninfomaníaca. Ah, sim, da Ninfomaníaca. Que tem a cena, né, que ela vai no sadista pra se submeter, né, àquela tortura. Isso mostra bem. E vocês comentaram, você até jogou a bola pra mim, tem uma linha, né, de... As garrafas do Francisco de Batella. É de água, Ele tá- gente, é de água. Tá bom. Água Tá soltinho vermelha. assim de água. Tem uma linha, né, terapêutica que foi criada pelo Reich, né, é bem conhecida, e ele fala da sexualidade, o quanto a sociedade adoece por travar a sexualidade, os tabus que a gente vive, né, o quanto a gente não consegue viver e exercer a sexualidade que a gente tem. E aí não estamos falando só de sexo, só de cópula, só de corpo, a sexualidade como um todo, né, como a gente gosta de abordar aqui também, né, como uma expressão cultural, né? E é muito interessante, o Reich foi super perseguido, né? Ele não foi aceito, assim, de cara. Hoje tem escola reichiana, tem uma formação, eu tenho amigos que trabalham com essa linha, que é muito interessante. Ele tem um livro que é talvez o mais famoso, que é A Função do Orgasmo. E é bem interessante quem tiver interesse em conhecer, né, esse pensamento, fica a dica aí. É verdade. Então, casal, fala pra gente aí, pessoal que tá ouvindo a gente, vocês indicam o Museu do Sexo? Vale a pena? Qual é o bizu aí pra ir pra conhecer esse museu? Cara, vale super a pena. Super mesmo. Inclua No seu roteiro para Amsterdã o Museu do Sexo. O Museu do Erotismo também é legal, mas o do sexo é mais histórico. Então, acho que vale muito a pena. O Museu da Prostituição pode passar batido, porque tem um lado muito deprê também, assim. Eu não sou muito chegada. Então, acho que não valeu. Mas o Museu do Sexo, gente, vale a pena. Além de dar uma mexida, né? Que você vê tantas imagens, tantas coisas. Deu um lance? Sempre dá, né? Dá um tufo. Eu acho que dá sem você sentir. Sabe como? Você vai lendo ali tão interessado e tal, e sempre vai ter alguma coisa que mexe com você. E é legal você ver algumas coisas que mexem com você que você não espera, assim. E saber que essa coisa de mexer sem esperar, que ela faz parte do desejo, né? E que o desejo é algo incontrolável. E que você, às vezes, não necessariamente tem vontade de exercer aquilo que você tá vendo, mas aquilo te excita. Ou te excitou de alguma... Imaginar aquilo, né? Não foi o cavalo, não, né? Não, pode deixar. Fica tranquila, fica relax, tá? Mas, vale muito a pena, gente. Muito a pena. Eu acho que cria até mais cumplicidade quando você vai com o seu parceiro ou com a sua parceira. Bem, a gente está chegando no final aqui. Eu sou o responsável por dar os recados, não esquecer de nada, que anotou tudo. Vou falar primeiro do canal da Mônica Lopes, muito prazer, youtube.com/Mônica Lopes, muito prazer. Esse assunto específico não tem lá, é legal que o podcast abra esse leque também para outras coisas, mas muito do que a gente falou aqui, sociedade ocidental penetrativa, várias coisas sobre falo, sexo, enfim, tem lá no canal muitos vídeos, dezenas de vídeos para vocês conhecerem, quem não conhece ainda. A segunda coisa importante é avisar que a interação oficial aqui do podcast é pelo Instagram, né, Mônica? Instagram também, Mônica Lopes, muito prazer. Isso. É por lá que a gente consegue responder mais rapidamente a galera, né? Quem tiver dúvida sobre esse episódio, quiser sugerir temas ou quiser falar com a Mônica sobre qualquer outra coisa, o Instagram é o melhor canal. Agora eu vou dar um curso em Joinville, daqui a pouco em São Paulo, e palestras eu sempre estou ministrando aí. Quem quiser, estou aí aberta para o Brasil inteiro para dar palestra sobre sexualidade. Eu e o Francisco Coutinho, meu marido, urologista, acho que é uma dobradinha que vale a pena aí para ter mais conhecimento e para deixar as empresas aí mais animadas, talvez na semana de saúde, né? Sair um pouco dessa coisa só de falar de doença. Vamos falar de saúde sexual, de felicidade. Eu acho que vale muito a pena. Maravilha. Francisco, quer falar mais alguma coisa? Considerações finais? Não, tá ótimo. Foi ótimo o papo. Foi ótimo mesmo, né? Foi ótimo. Lembrar que esse podcast é uma realização da Clínica Salutaire, nossa mantenedora. Oui, monsieur. E agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Valeu aí o casal mais uma vez por me convidar. Espero ser convidado sempre. Carlos Gomes! E
até a próxima, né? Isso. Valeu, Palmer. Valeu. Até mais. Variando, de perna bamba e solta. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom.